Estamos aqui na nossa live, uma sequência, né, falando sobre oração. É muito bom estar com você novamente, nesse bate-papo. Você que vai entrando aí, vai nos assistindo, manda seu pedido de oração, nós vamos orar no final. Faça a sua pergunta, se você quiser, a gente vai respondendo. Eu queria que você participasse também junto com a gente neste tempo que nós vamos ter com os irmãos e compartilhando um texto da palavra. Nos últimos dias, nas últimas lives, nós estamos falando sobre oração, porque nós vamos orar, e no primeiro dia nós falamos sobre as armaduras de Deus e com quem nós lutamos, na verdade, né? Quem que é o responsável às vezes por prender as nossas orações ou ela não ser ouvida. Então, a palavra de Deus nos ensina naquele primeiro texto quem é o nosso inimigo e por que nós devemos orar e como nós devemos nos preparar para a oração. E no segundo texto nós falamos da importância de uma igreja que ora, né? A oração da igreja mesmo em si, como as pessoas unidas, né? Nós citamos ali, nós vimos o texto em que fala quando Pedro estava preso no cárcere e a igreja orava intensamente e o Senhor, através do Espírito Santo e através da oração, ouviu a oração da igreja e Pedro milagrosamente foi liberto das correntes que o prendia, da prisão e do lugar onde ele estava, e mudou aquela situação. Então, tudo o que nós falamos da Bíblia é para que você tenha assim, para que fortaleça a sua fé, para que você possa entender, né, por quantas passagens, quantos textos do Velho e do Novo Testamento que falam a respeito de oração. E o que chama a atenção é o seguinte, que a oração ela é uma ação mesmo, né? É uma atitude, é um movimento que você tem que fazer, falando, se expressando. Era assim no Antigo Testamento, com os profetas. Como nós vamos compartilhar o texto aqui, que é a oração do Pai Nosso, ele havia acabado de orar. E os discípulos perguntavam para ele, mestre, nos ensina a orar como o Senhor ora. Nós imaginamos que a oração de Jesus devia ser muito, muito agradável, porque os discípulos certamente em volta ouviam ele orar e pensavam, puxa, como que nós vamos orar desta forma? Ensina-nos a orar, ora como ele ora, né? Supostamente a gente pensa assim, porque a Bíblia não relata isso, mas nesse texto que nós vamos ler em Lucas, no capítulo 11, do versículo 1, que é a oração do Pai Nosso, que eu queria compartilhar com você, todas as vezes que nós chegamos diante de Deus em oração, Jesus ele ensina mesmo os discípulos ali, e muitas vezes nós repetimos essa oração. Em algumas religiões, em alguns momentos, a gente repete essa oração, né, do Pai Nosso. E eu acredito, pesquisando algumas coisas, se você pegar a Bíblia Vida Nova, do pastor Russell Shedd, ele fala que Jesus está dando ali alguns pontos, né, de que quando você for orar, você não esquecer de algumas coisas que são importantes, todas as vezes que você orar, toda vez que você buscar a Deus, você tem alguns pontos de referência na oração. O que o Jesus está tentando dizer, olha, não faça uma oração irracional, né? Faça uma oração racional. Puxa, Leandro, mas a oração ela não é do jeito que eu estou. Sim, é verdade mesmo. Eu já disse algumas vezes aqui, se você está numa situação no seu trabalho, por exemplo, e você está ali, você precisa de uma resposta, precisa de uma ajuda de Deus, de um milagre, de um sobrenatural.
você corre no banheiro e em pé, ou sentado ali, você vai orar a Deus da forma como você está e você vai pedir exatamente o que você precisa. Ou de um livramento, né? Quantas vezes você está no carro, um outro te fecha, você fala, Senhor, me livra disso. Então, não tem uma ordem das coisas, né? Ou na situação de emergência, ou numa situação de crise. Não existe uma ordem aqui. Coisas para os discípulos não esquecerem de se atentar para esse detalhe quando você for orar, principalmente quando você está assim em sintonia mesmo com Deus, mais calmo, né? Ou em grupo ou na igreja. Então eu queria ler o textinho aqui com vocês em Lucas, do capítulo 11, que diz assim: certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar. Ensina-nos a Pai. Aí, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a quem nos devem, e não nos deixe cair em tentação. E aqui no texto de Lucas, de Mateus, o Sr. Shedd estava dizendo assim, que ele começa a orar ao Pai, é santo, né? Lembre-se de glorificar a Ele, de você não chegar na presença de Deus de uma forma distraída, né? Lembre-se de que Ele é o Criador. Nós não chegamos diante de um juiz ou de uma autoridade de qualquer forma, né? Eles nem te recebem. Então, você imagina você chegar diante do Pai de qualquer forma, né? Então, isso eu não estou dizendo de forma como você está vestido, não é exatamente não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, quando você chegar diante de Deus, o Senhor está dizendo, olha, na oração ele diz, santificado seja o teu nome, quer dizer, Pai, tu és santo, é grande, não existe outro Deus como tu, obrigado por me ouvir, né? E depois ele diz, venha o teu reino, quer dizer, desça com o teu reino aqui na terra, né? Chegue, que o Senhor se faz presente mesmo, desça com a sua presença perto de nós, e é isso que acontece, porque nós não vamos subir até Ele, né? Mas a presença dEle vai nos envolver, né? Então desça com a sua glória aqui, para perto de mim, perto de nós na oração. É isso que ele está dizendo. E depois ele diz assim, dai-nos a cada dia o pão cotidiano. Depois que ele glorificou a Deus, ele falou assim, Pai, Tu és grandioso, Pai, Tu és bondoso, Tu és um Deus grande, né? Desça com o Seu reino até nós, desça com o seu reino. O que é o reino de Deus? Né? De paz, justiça, misericórdia, amor, perdão, bondade, longanimidade. Esse é o reino de Deus. Então venha com esse reino até nós. Significa essas coisas vão estar disponíveis, né? Depois ele diz assim, quando você for pedir alguma coisa para Deus, peça, dai-nos a cada dia o nosso pão cotidiano, né? Senhor, ele está dizendo assim, peça para Deus não esquecer de te sustentar a cada dia, né? A cada dia você precisa de um pão. Assim com o maná, né? O maná era para o dia, né? Então Jesus está dizendo, olha, vocês podem pedir assim o sustento, o alimento, a saúde, né? Peça para Deus isso. Mas os dois primeiros pontos ele está dizendo, não se esqueça de primeiro ter a reverência de chegar diante de Deus com humildade, de reconhecer a grandeza de Deus na sua vida.
Não chegue diante de Deus sem reconhecer isso, na verdade, porque Ele é o dono da vida. Eu costumo dizer que o maior sinal de que Deus está conosco é quando nós estamos vivos. Deus permitiu que nós vivêssemos mais um dia. E é isso que Jesus está dizendo. Olha, Deus nos permitiu que você vivesse mais um dia. E o seu reino desceu na terra, o reino de paz, de misericórdia. Então você pode pedir para Ele: Senhor, dá-nos sustento de cada dia. Aí envolve a saúde, porque se você não tiver saúde, você não consegue ter o seu sustento de cada dia. E o interessante é que é para cada dia. Ou seja, né, não é para você pedir riquezas, grandes coisas, acumular dinheiro, os bens. Peça para o Senhor, está dizendo, peça para o Senhor o suficiente para aquele dia. E algumas versões dizem assim: e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, que as nossas petições têm uma condição, que a vontade de Deus seja feita, mesmo que nós pedimos, porém que seja feita a sua vontade. Em Mateus o texto fala mais dessa forma, é um pouco diferente. Mas do pão nosso de cada dia está incluído todas essas questões. Ele está dizendo: peça saúde, sim. Você pode pedir: Senhor, livra-me, né, da doença, da enfermidade, mantenha o meu emprego, né, abra as portas do emprego para mim e traz o meu sustento. Depois ele diz assim: ó, perdoa os nossos pecados. O Senhor Jesus está dizendo: perdoa os nossos pecados. Ou seja, você se chegou diante de Deus, você pediu para Ele, tem uma sequenciazinha aí, né? Pediu para que Ele te sustentasse tudo, e depois Ele está dizendo que é importante que você reconheça que Ele perdoou uma dívida. A primeira coisa é a dívida que você tinha do pecado universal, que é o pecado de Adão e Eva. Reconhecer isso, reconhecer que o Pai nos perdoou daquele pecado, né? E reconhecer que da onde você veio, dizer para Ele: Pai, obrigado porque o Senhor perdoou o meu pecado, e agora, por isso eu posso falar contigo. Eu estou livre, né? A dívida foi paga, né? Pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve, ou seja, capacidade de perdoar as pessoas, capacidade de perdoar o cotidiano de cima aqui, né? Porque a cada dia nós sofremos muitas lutas, irmãos, e espirituais mesmo, né? Sempre coisas que nos desanimam, né? E o perdoar as pessoas é um dos maiores valores que um cristão pode ter, e nós é o que nós mais temos dificuldade, é de perdoar a quem nos deve, né? Por isso que, se nós fôssemos julgar a nós mesmos, nós não julgaríamos, mas quando nós julgamos os outros, nós somos ferozes em julgar os outros, né? E depois, no fim, ele está dizendo: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? Senhor, não nos deixe cair em tentação. Ele está dizendo assim: isso não significa que você não vai ser tentado. Você vai ser tentado mesmo, de todas as formas. Mas você pode pedir para Deus para você não cair até o último momento. Então, queridos, que era uma sequência, que Jesus estava ensinando para eles. Olha, quando vocês forem orar, segue mais ou menos essa sequência. Primeiro vocês glorifiquem a Deus. Primeiro reconheça a santidade, o tamanho, né? Que Ele permita que a presença dEle venha quando você ora e você sente a presença de Deus. Porque se os homens que sentiram só um pouquinho da glória de Deus não suportaram ficarem de pé. Então, um relance da presença de Deus, mas quando eu já pude sentir um pouco da presença de Deus naqueles momentos de profunda oração, né?
Depois ele está dizendo assim, aí você ore por você também, ore pelas suas causas. Você pode pedir por você, né? Pedindo o pão nosso, pedindo o pão de cada dia, o pão cotidiano para você, alimentação e saúde. E depois ele está dizendo, perdoa os pecados, né? Reconheça que Deus perdoou o seu pecado e perdoe os pecados dos outros, aqueles que te devem também, que foi pago um preço maior, né? Não me deixes cair, não era para livrar das tentações, mas não me deixe cair em tentações. Significa que você vai ser tentado, e aí você fecha a oração, essa sequência. Depois tudo dentro dessa ordem, irmãos, ver se nós conseguimos orar, sempre em nome de Jesus, para chegar ao Pai, mas... Leandro, se eu não seguir essa ordem, tudo bem, é uma conversa com Deus, mas você não pode deixar de glorificar a Deus, de reconhecer o Senhor. Às vezes, em algumas orações, irmãos, que você está tão triste, a situação está tão difícil, que às vezes você nem fala nada, você somente chora aos pés do Senhor. Você dobra o joelho e se dobra, não tem, às vezes no lugar onde você está, no seu quarto, não tem um altar, não tem um púlpito, não tem um lugar onde você se dobra no chão e ali é o seu altar. Deus está presente ali naquele lugar. E foi isso que eu acho não, né? Também não tenho certeza, porque eu não posso afirmar porque as pessoas dizem assim, não, eu oro a oração do Pai Nosso, eu repito a oração como uma reza, né? Então eu digo assim que a intenção do Senhor não era para que você repetisse essa oração, mas é que você tivesse uma ordem, uma organização na hora da sua oração. Começando primeiro, glorificando a Deus, pedindo por você. E depois no versículo 11, no versículo 11 ele diz assim, qual pai entre vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. E aqui tem um outro segredo que Jesus, no final desse texto, ele estava ensinando os discípulos. Ele está dizendo, quem bater um pouquinho antes, tudo que vocês pedirem será dado. Se pedir, será dado. Se bater, abrir-se-vos-á, né? Se buscares, achareis. O Senhor está dizendo. Mas ele está colocando aqui uma condiçãozinha aqui, que o Pai que está no céu não dará o Espírito Santo a quem pedir. É fundamental que nós, irmãos cristãos, tenhamos também o Espírito Santo dentro de nós. E aqui, Jesus está dizendo, você tem que pedir para que tenha o Espírito Santo que está em nós, para que ele possa habitar em você e fazer morada em você, para que você seja fortalecido. E o Espírito Santo que é o dono da obra, é ele quem vai usar a você como um vaso, né? É verdade, o seu corpo templo do Espírito Santo, é a igreja, é morada do Espírito Santo. E nas suas orações, o Espírito, se você não souber orar, o Espírito diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, com situações que nós não podemos imaginar, com linguagem que nós não podemos imaginar. Não estou falando de você falar em línguas, não é isso, mas de intenções, ou até de direcionamento. Então nós precisamos, irmãos, ter esta confiança na oração, esta certeza na oração. Quando você estiver orando, lembre sempre, né, de estar reverenciando que você está na presença do Pai. Eu sei que se você pode dobrar o seu joelho ou em pé, da forma que você tiver,
Por que nós dobramos o joelho, né? Oramos com o joelho dobrado? Oramos com o joelho dobrado em sinal de total rendição ao nosso Senhor. É o sim. Por isso que de joelhos seria nós, nas nossas petições, nos rendendo totalmente a Deus. Mas você pode orar em pé? Pode. Não existe condição, mas o seu espírito precisa estar rendido, precisa estar convencido de que Deus é Ele quem vai responder às nossas orações. E a minha e a sua vida está na mão do Senhor. Está na mão do Senhor. Esperando as nossas orações. Disse das outras vezes, conheço o nosso coração. Até porque, irmãos, o diabo, nosso inimigo, ele ouve também aquilo que nós falamos e isso pode gerar em nós uma situação de acusação, né? Você está orando e as pessoas falam, não, você cuidado com as suas orações que o diabo ouve. Olha, eu tenho mais fé no Deus Todo-Poderoso do que o diabo. O diabo que vai para outro lugar, não importa se ele está ouvindo a minha oração. Deus é muito maior. Aliás, Paulo diz lá em Efésios que as nossas armas são para lutar contra este inimigo, contra Satanás e seus demônios. E naquele momento sagrado da oração, o Senhor vai te ouvir. Ou seja, o Senhor ouve a sua oração, meu querido. Tenha certeza disso. Aqui é só um exemplo de uma forma como você vai orar. Para que você não chegue diante de Deus de qualquer forma ou de qualquer jeito. Não. Reverencie o momento de oração. Quando às vezes a gente pede para baixar a cabeça, é uma questão de referência. Se posicionar, né? Você está orando de qualquer jeito, lá deitado. Não, só se reverencia, você está na presença de Deus. Eu disse aqui no começo que quando você chega diante de um juiz ou de uma autoridade, às vezes o juiz nem permite que você tenha uma postura diante de uma autoridade. Quem dera nós diante de Deus, né? Esta posição. E nós vamos orar nessa noite, no momento de oração que nós estamos fazendo aqui, orando pela igreja, pelos pastores, pelos líderes dessa igreja, por esse bairro, pela sua família. E junto com você eu quero iniciar essa oração, e tem aqui os pedidos de oração que o pastor está passando para nós. São Luís, Covid, a irmã Rose para restaurar a saúde e a pastora Abigail internada com Covid, Jesus. Vamos orar por essas vidas tão preciosas e nós vamos orar com fé, irmãos. Todas essas causas aqui, os irmãos queridos aqui que estão com Covid, nós vamos orar e vamos clamar para que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, possa nos ajudar. Embora, queridos, sempre que seja feita a vontade do Senhor, né? Sempre seja feita a vontade do Senhor. Mas eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar, que Deus vai nos livrar, que Deus vai abrir as portas. Eu tenho a minha causa na justiça que eu estou orando também, pela minha família, pela conversão dos meus parentes, dos meus amigos, por todos aqueles, para que o Espírito Santo nos ajude a completar essa grande obra. Então, você se prepara que nós vamos orar. Ore aí do seu jeito. Se você quiser ajoelhar, estiver sentado, nós vamos orar a Deus. E eu queria que você, junto comigo, fechasse os seus olhos para que nós possamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez neste ciclo de oração, porque
nós reconhecemos a sua grandeza, Deus. Que o seu nome, Senhor, seja sempre glorificado. Tu és o Deus eterno, Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus que nos salvou, que nos tirou das trevas para a luz. Tu és o Deus que nos dá a vida. Tu és o Deus que permite que nós vivamos, Senhor. Senhor, nos dá saúde, nos dá a oportunidade de podermos trabalhar, sustentar a nossa família, trazendo, Senhor, o pão de cada dia para nós. O Senhor permite, Senhor, que as coisas, tudo que existe, subsiste, está nas suas mãos. Tu és o Criador dos céus e da terra. Que o seu nome seja glorificado, Senhor, em todo o tempo. O Senhor é um Deus poderoso. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, certamente nós seríamos consumidos pelo inimigo das nossas almas. Mas nós sabemos que o Senhor está ao nosso lado e o Senhor é a nossa torre de refúgio. O Senhor, com a sua mão poderosa, tem nos guardado, nos protegido, nos livrado. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor tem guardado toda a nossa casa, toda a nossa família, todos os cristãos espalhados pela face da terra, os seus filhos e filhas. Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus grandioso, Senhor, em nome de Jesus. Nós nos achegamos a Ti, na condição de servo, de filhos, e Te pedimos, Senhor, nesta noite, que o Senhor venha olhar para nós e ouvir, Senhor, o nosso clamor. Clamamos, Senhor, primeiro pela vida desta igreja, Senhor, pela situação desta igreja que está situada aqui, Senhor, na Vila Helena, pelo pastor Paulo, pela pastora Vera, pelos seus filhos, pela Paulinha, pelo Paulo Vitor, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Senhor, a vida deste pastor, da sua esposa e dos seus filhos. Cubra ele com sua graça, cubra ele com seu amor poderoso. Dá a ele sabedoria, dá a ele, Senhor, livramento, Senhor. Que nunca, de forma nenhuma, ele venha, Senhor, a cair numa cilada do diabo, livrando ele. Pai, manda provisão para ele, na sua casa, na sua obra. Senhor, dá a ele sabedoria para lidar com o rebanho, trazendo no seu coração a alegria, renovando as suas forças, dele e da sua esposa, para que ele possa cuidar, Senhor, do rebanho da melhor maneira possível. Pai, nós abençoamos a vida do pastor Paulo, da pastora Vera, Senhor, de todos os seus filhos, essa obra, esse ministério, Pai. Nós te pedimos, Senhor, pela Igreja Batista, Senhor, que está situada aqui na Vila Helena, essa obra, todos os planos, os projetos que essa igreja tem, de crescimento para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, ó Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti, colocamos na sua presença, no seu altar. Senhor, dá graça, Senhor, a esta igreja. Dá graça, Senhor, às pessoas que estão aqui, aos ministérios, aos músicos, ó Deus, todos os obreiros, os pastores, os líderes, aos evangelistas. Deus, cubra essa igreja com sua mão poderosa. Cubra a sua igreja com a sua vontade, com o seu Espírito Santo, ó Deus, e prepara, Senhor, esses obreiros para a grande colheita que virá, ó Deus. Nós sabemos que, Senhor, a seara é grande e os obreiros são poucos, como diz a sua palavra, mas nos prepara, Senhor, para a grande obra, para a grande colheita. Faz de nós, Senhor, obreiros, homens e mulheres, Senhor, santos, separados, guardados. Pela nossa força nós não vamos vencer, pela nossa sabedoria nós não vamos vencer, mas se o Senhor estiver conosco, nós venceremos. Todos os planos, todos os projetos, Senhor, que estão colocados na sua igreja, ó Deus, se nós colocarmos diante de Ti e o Seu Espírito Santo usar as nossas vidas, usar esse tempo, esse espaço que foi consagrado a Ti, ó Pai, todos os instrumentos, tudo que está aqui pertence ao Senhor, foi consagrado a Ti. Essas cadeiras que estão colocadas aqui, Senhor, os 100 assentos que estão aqui, é para ser ocupados, ó Deus, por pessoas que o Senhor vai nos enviar. O Senhor quem vai nos ajudar, é o Senhor quem dá o crescimento. Por isso nós clamamos, ó Deus, ouça a nossa oração, traz para cá, para esse lugar, Senhor, as pessoas que precisam ser tocadas, curadas, restauradas, as vidas, aqueles que precisam, Senhor, que moram nesse bairro, em outro lugar, traz para esse lugar, Senhor, traz para esse endereço, traz para essa casa de oração que foi preparada para isso, ó Deus. Não queremos somente nos alimentar por nós mesmos, mas nós estamos dispostos, Senhor, a servir a Ti, cuidando das outras pessoas. Se este lugar, Senhor, que foi
separado, que foi consagrado para fazer a sua obra. Ele não pode ficar vazio, ó Deus, mas ele tem que estar com as pessoas. E o Senhor tem nos seus filhos e filhas, obreiros, com o seu Espírito Santo, da graça, da sabedoria, da entendimento, ó Pai, para que nós possamos ter fome e sede da sua palavra e da sua justiça. Ó Deus, nós olhamos pelos pedidos de oração da Cátia e do Evandro, que tem uma casa na justiça, Senhor, do irmão Avelino, ó Deus, que tem uma cirurgia delicada, o Senhor é o advogado, é o médico, ó Deus, pelo diácono Luiz que está com Covid, pela irmã Rose, Senhor, para restaurar a sua saúde, ó Deus, pastor Abigail, que está internada com Covid, ó Senhor, em nome de Jesus, vai no hospital, vai nesses lugares, e restaura a saúde dos seus filhos, ó Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor, este mal que está assolando as nossas vidas, nossas famílias, nossos amigos, que o Senhor possa tocar, curar, trocar as células. Eu sei que os médicos dizem que não tem cura, não tem jeito, mas o Senhor foi quem criou, e o Senhor conhece cada célula, cada membro. Foi o Senhor que a Cátia, o Evandro, eu quero entregar nas suas mãos também. O Senhor sabe o que é justo. Nós não queremos nem mais nem menos, Senhor. Nós queremos o que é nosso, o que é de direito. Por isso, vai no coração desses juízes, dos advogados, ó Deus, para que tudo possa ocorrer conforme a sua vontade, ó Deus. Prepara nosso coração. Nós te pedimos pelas famílias, ó Deus, pelas nossas famílias, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos que nos rodeiam, e às vezes nós não podemos falar com eles, ó Deus, às vezes ficamos intimidados, mas nessa noite eu quero apresentar, Senhor, todos os meus amigos, aqueles que trabalham comigo na empresa, naquela oficina, aqueles garotos, Senhor, todos aqueles homens que estão lá, ó Deus, que precisam, Senhor, da salvação, que precisam, Senhor, ser alcançados pela sua graça. Permita, Senhor, um momento que eu possa falar com eles e anunciar as verdades que o Senhor anunciou a mim e a todos os nossos filhos e filhas que estão nessa igreja, ó Pai, que estão no seu trabalho, que lá sejam, Senhor, reflexo do seu amor, como foi pregado ontem, que nós possamos, Deus, aprender, ó Deus, em nome de Jesus, nos dá a ousadia, nos dá a intrepidez para falar da sua palavra de tempo e fora de tempo, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu quero pedir pela minha família, pela minha esposa, pelo meu filho Daniel, pela minha esposa Miriam, pela minha sogra, pela minha mãe, ó Pai, pelos meus cunhados, amigos, parentes, ó Deus, que está ouvindo agora, ó Deus, em nome de Jesus, guarda, livra, protege, ó Pai, em nome de Jesus. Queremos te pedir, Senhor, por este bairro, pela Vila Helena, ó Deus, nós somos luzeiros, ó Senhor, nas trevas, somos como lamparinas, Senhor, que ilumina e mostra o caminho, como diz a sua palavra. Por isso nós queremos te pedir, Senhor, que este bairro, que a violência, as drogas, as prostituição, tudo que existe, ó Deus, nós entregamos na sua mão, que essa igreja, Senhor, faça a diferença nesse bairro, ó Deus. Nós não podemos ficar aqui nos conformando com a situação, ó Deus, mas que nós podemos ser as pessoas que vão mudar a história dessas vidas através da fachada do reino de Deus. Por isso que daqui, Senhor, que seja um lugar onde as vidas sejam restauradas nesse bairro. A boa obra que começou, Senhor, em mim, em nós, no pastor e nesta igreja. Nós dependemos de Ti, nós precisamos da Sua ajuda e sabemos que o Senhor há de nos ajudar. Assim como os discípulos pediram para que o Senhor ensinasse a orar, também nós pedimos, Senhor, nos ensina a pedir, nos ensina a orar, nos ensina, Senhor, para quem nós devemos orar, como, Senhor. Nós queremos orar, Senhor, naquilo que o Senhor quiser e ser intercessores, ser pessoas que intercedem por aqueles que não podem, porque nós sabemos o caminho, conhecemos a verdade, Senhor, que não foi nos dado. Queremos orar também, Senhor, pela nossa nação, pelo presidente, Senhor, pelas autoridades, ó Deus, desse país, que influencia as nossas vidas. Ó Deus, eu sou um simples homem, pobre, miserável e nu, mas eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que as decisões desse homem
não influencie as nossas vidas. Que não sejamos, Senhor, sejamos guardados por aquilo que eles decidem, mas nós nos entregamos nas suas mãos. Senhor, guarde esta nação, guarde este povo, este estado, e esta cidade de Sorocaba, que seja abençoada, Deus, sempre em nome de Jesus, que eles saibam, como está escrito lá na entrada de Sorocaba, esta cidade pertence ao Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Deus, nós entregamos as nossas orações e as nossas petições em nome de Jesus e te pedimos, Senhor, e te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é um Deus bondoso e tem cuidado de nós e vai responder às nossas orações em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos? Muito obrigado por esta noite, por esta palavra. Guarde aí no seu coração, creia, né? Nós estamos orando, eu gosto sempre de orar. E nas igrejas, os planos, como dizem Provérbios 14, se eu não me engano, os planos são dos homens, nós podemos fazer os planos, mas a resposta é do Senhor. É como se nós plantássemos a semente e cabe a nós regar, cuidar, mas o crescimento daquela planta é do Senhor. Então a nossa oração é assim. Nós oramos e entregamos para Ele. E agora o sobrenatural é Ele que vai fazer. O desejo do meu coração eu apresentei diante de Deus. Mas agora aguardo a resposta em nome de Jesus. Era isso que eu tinha para compartilhar com você nessa noite. Muito obrigado, que Deus abençoe você, a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus.